Gente boa, muito boa tarde. Estamos começando mais um Ao Vivo na Graça. É isso mesmo. Você que está assistindo aí a vemvtv.com.br ou você que está aí no seu smartphone assistindo pelo seu aplicativo aí do Android, a VemVTV, se você está no canal 1, se hoje é dia 27 de agosto de 2014, quarta-feira, exatamente às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Você está ao vivo aqui na VemVTV. Hoje estamos aqui em Brasília, né? Ontem, terça-feira, fizemos um programa lá de Alto Paraíso, lá do Café com Graça, em Alto Paraíso, no Goiás. Muito bom estar com o William, estar com a Elidamar lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente está aqui hoje ao vivão com você aqui no Ao Vivo da Graça. O nosso chat está completamente aberto aí para você. Você vai ver aí, ó, envie a sua pergunta, envie o seu pedido de oração. A gente vai passar esse tempo tão gostoso aqui de compartilhar da palavra, esse tempo gostoso de falar do Senhor Jesus, falar do amor de Deus, falar das orações, orar, vocês orarem por nós orarmos por vocês. Enfim, é o tempo de estarmos ao vivo na graça aqui na VemVTV. Então, se você está nessa quarta-feira, dia 27 de agosto, agora às 3 horas, ligado aí na VemVTV, em qualquer lugar do mundo, você está conectado com a gente, comigo e com o meu amigo Zezinho. Grande Zé. Beleza. E aí, mano, tudo bem? Graças a Deus. Deu para dar uma descansada de ontem? Paz, ontem eu cheguei lá, mas eu apaguei. Eu não costumo dormir cedo não, mas ontem foi um dia maravilhoso. Ah, foi bom demais, né, bom cara? Demais. Poxa, foi... A viagem, a viagem de volta. A ida, a volta, a estada lá, né? Estada lá. Foi muito bom. Tá muito gostoso, né? Tá o muito café, gostoso. o que a Lamar e o William estão fazendo por lá. Fiquei muito feliz de ver o William. Porque assim, é bom quando você começa a desenvolver uma coisa, que você começa a ver os frutos. E a gente pôde ver isso literalmente assim no rosto, na expressão, na alegria, na boa vontade do William preparando as guloseimas lá na cozinha. cozinha. A gente já chegou, já serviu a gente. Nossa, e assim, a Dilamar também, a gente conversando com ela em off. Então assim, eles estão muito felizes, muito felizes. O que mais me impressionou, foi até eu mandei uma mensagem pro grupo da VemVTV ontem, o que eu achei mais legal, cara, é assim, são os frutos que já estão vindo, né, de vidas, né, cara? Isso. Aquele tempo que a gente passou ali com o Lucas e com a esposa dele, ouvindo, cara, o cara falar, sabe, as pessoas que estão ali, que chegam para falar com eles e que dão testemunho e tal. O Lula, né, que falou, pegou o microfone naquela hora, deu testemunho sobre o Caio, né? Então assim, isso são frutos já do café, né, cara? Certeza. Daquela convivência deles no dia a dia, a gente passando pela cidade, todo mundo cumprimenta, fala com eles, tem um carinho especial por eles. Então assim, tem um porquê o Café com Graça tá ali em Alto Paraíso, né? Tem um propósito muito especial. Eu fiquei muito feliz assim. Falei, gente, isso aqui é um pedacinho do céu aqui. Verdade, aqui é o céu verdadeiro em Alto Paraíso. Porque lá tem vários céus, né? E ali é o céu verdadeiro mesmo. E a gente pode ver aquilo que Jesus falou, né? Porque a gente deixa muito de aprender com Jesus, deixa de aprender. Por que eu falo deixa de aprender? Porque a gente faz muita coisa errada. No processo eu estou falando ao longo da história, né? Me referindo não só de hoje não, mas nos dias contemporâneos nossos, a gente vê isso de uma maneira gritante, a discrepância que é entre o que é verdadeiro, o que era para ser e aquilo que nós estamos fazendo. Exemplo, quando Jesus fala assim, ó, que ele é a porta, né? Eu sou a porta do aprisco, eu sou a porta para a qual você entra, e ele fala também que é o pastor. E quando ele fala isso, ele fala, o que me impressiona nessa passagem é que ele fala assim, você entra e sai, e lá dentro você encontra a pastagem e você sai a hora que você quer. É uma porta não é uma porta que você tem acesso e ela se tranca, você fica fechado, não. Ela tem abertura, você entra e sai, você se alimenta e sai. Ou seja, é uma coisa totalmente livre. É nessa leveza que Jesus se relacionava com a vida e com as pessoas. Ontem mesmo eu observei uma coisa, a gente costuma rotular muitas coisas. Por exemplo, o Lucas mesmo falando, aqui passa budistas, passa esotéricos.
Ou seja, a gente deu o nome das pessoas, olha só com quem a gente identifica os seres humanos. A crença dela, a fé dela, a maneira dela. A gente não fala, por aqui passou o Pedro, por aqui passou. Você entendeu? Ou seja, Jesus se relacionava com pessoas. Ele não estava nem aí, cara. Sem brincadeira, ele não estava nem aí. É verdade. Naquilo no que elas acreditavam. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que podia fazer. Então por ali passam Pedros, Maria, José, Lucas e por aí vai. São pessoas. Encontram alimento para o corpo, mas para a alma e para o espírito e sai. E é uma coisa que está livre, está aberta, tem franquia, amigo. Você vem e volta. Eu acho que é mais ou menos. É muito legal. E a gente tem que estimular mesmo, né? Aquilo ali é um dos braços do caminho da graça, né? Que a gente fala tanto do caminho da graça nas nações, como lá na Nigéria, Senegal. A gente tem o caminho da graça lá em Alto Paraíso também, que é o Café com Graça. E quero mais uma vez reiterar o convite aqui que o William fez ontem, para você vir aqui a Alto Paraíso de Goiás, fica pertinho aqui de Brasília, não dá nem 200 quilômetros aqui de Brasília, e é um lugar muito agradável, uma cidade maravilhosa para você estar, um parque, sabe, ambiental, assim, repleto de cachoeiras, lugares lindos para você visitar, uma cidadezinha muito gostosa, você podendo planejar umas férias aí, se você tiver 4, 5 dias para tirar, para vir para cá, vale a pena visitar Alto Paraíso e visitar o nosso querido William e a Lamar ali no Café com Graça, que é um tchutchuquinho, né? O Café com Graça lá em Alto Paraíso é uma coisa muito gostosa e está sendo assim, o lugar onde a graça de Deus está se manifestando ali, sabe? Bem devagarinho, com gente muito esquisita. Você está falando da gente rotular, mas no tempo que a gente passou lá, a gente conversou com pai de santo, com budista, com nego maluco, nego que já viu extraterrestre, nego que vê tudo. A gente viu tudo indo, assim, coisas de 6 horas que a gente teve lá. Então foi um tempo muito gostoso, foi um tempo muito legal. E a Vem VTV conseguiu transmitir de lá ao vivo e foi muito jóia. Logo, logo vai estar no YouTube aí, no Facebook de todo mundo. Para quem não assistiu, assistiu ao vivo na graça, tá bom? E eu quero lembrar você também e mandar um beijo, né, para o William, para a Lamar, que com certeza estão assistindo a gente, assistem a Vem VTV 24 horas lá no Café com Graça, fica lá o computador ligado 24 horas passando a Vem VTV, mandar o nosso grande beijo para o William e para a Lamar, né, que estão lá assistindo a gente agora. Lembrando a você que o chat que já está aberto, já tem um monte de gente aqui entrando, mandando pedido de oração, mandando questões, estão aqui dando olá, dando boa tarde. Então mande você aí também. O nosso chat está aberto para você mandar. Telefone também. Fernando, quero ligar aí, eu quero falar com vocês. Você pode ligar. Você liga no 61, é o prefixo aqui de Brasília, né? Se você está na quarta-feira, 27 de agosto, você pode ligar. Se for uma reprise, você não liga não, porque não vai ter ninguém para atender. Né? Se você está ao vivo aí na quarta-feira, você liga, olha, 61 3532 2779. 61, tá aparecendo aqui embaixo, olha, 3532 2779 e você pode falar com a gente ao vivaço aqui na Vem VTV. E também aí pelo chat mandar seu pedido de oração, porque a gente vai ter um prazer enorme em compartilhar, em falar com você. A gente tem o chat de ontem aqui, que o Sami salvou pra gente. Em algum lugar, tá aqui, olha, tá aqui o pedido de oração que foi salvo de ontem, do Marcos Santos, a gente vai orar por ele, com certeza. Marcos, se você estiver ao vivo aqui com a gente, o seu pedido tá aqui, olha, gravadinho aqui, que o Sami teve o cuidado de gravar ontem, e a gente vai começar orando por você, não tenha dúvida disso. Mas eu quero começar, antes de tudo começar esse programa, colocando as nossas vidas mais uma vez diante de Deus, colocando o nosso coração, colocando a nossa alma. Não sei como é que você está hoje aí. Hoje a gente tem uma palavra do Caião muito especial, uma devocional baseada em Mateus capítulo 14, muito legal, muito show de bola, quando Pedro foi desafiado por Jesus, não é, a andar por sobre as águas, né, e Jesus pergunta: por que você duvida, Pedro? Por que Pedro duvidou? Essa é a pergunta, e é a pergunta que eu faço, lanço o tema para o Ao Vivo na Graça hoje: por que você duvida?
Por que você duvida que Deus é Deus? Por que você muitas vezes duvida que Deus pode realizar um milagre, que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Ontem eu, Zé, o Sami e eu viemos no carro, né, compartilhando tantos milagres, né, cara? Quanta coisa linda que Deus tem feito na nossa vida, assim, coisas pequenas, coisas grandes, verdade, né? É verdade. E às vezes a gente esquece, né? Esquece, cara. Pai, tinha um hino que a gente cantava, conta as bênçãos, quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma, diga de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Parceiro, é isso? Delícia. Às vezes a gente se surpreende, cara. A gente fica ouvindo não só a nossa, né, mas ouvindo um testemunho de um outro e tal. E o Sami compartilhou com a gente algumas coisas, você compartilhou, eu e tal. Isso vai enchendo a gente, edificando, né, cara? E é tão Por isso bom, que eu falei gostoso. Que a ida foi boa. É, com certeza. Você contando carro, a sua história, dos encontros da vida. E a volta na companhia de Renato Russo, sapecando no som. E a gente lá foi bom demais. Então faça isso você também, sabe? Por que duvidas que Deus pode operar na sua vida? Por que duvidas que Deus é Deus muitas vezes? Por que você duvida que pode andar sobre as águas? E por que você duvida que mesmo que você afunde, Deus pode segurar na sua mão e te erguer? Então hoje o Caião vai compartilhar com a gente, no momento oportuno aqui, no Ao Vivo da Graça, uma palavra impactante e abençoadora. Mas eu quero colocar as nossas vidas mais uma vez diante de Deus nesse momento. E depois a gente vai ouvir uma música que falou muito, desde pequenininho, ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também, porque há momentos em que na vida, em que a gente pensa em olhar para trás mesmo, há momentos na vida em que a gente pensa em desistir, e aí a gente tem que clamar pelo nome de Jesus, fazer como Pedro fez, né? Não duvidar e falar, Senhor Jesus, olha, eu estou afundando, eu preciso da tua graça na minha vida. Então faça como toda a moçada que está encharcando o nosso chat aqui, que estão ligados aqui, sabe? E que estão elogiando até a nossa cantoria, Zé. Estão elogiando, vocês têm que cantar mais aí. Ô, Jussara, você é gente boa demais, viu? Então, faça como toda a moçada que está encharcando o nosso chat. Entre aí, vamos juntos aqui nesse tempo do Ao Vivo da Graça, compartilhar do amor de Jesus, orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, que é para isso que nós estamos aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde tão gostosa, tão agradável. Obrigado pela vida do Zé, pela minha vida, pela vida de toda a moçada aqui da VIVTV que está fazendo esse programa acontecer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque muitas vezes esquecemos de contar as bênçãos, ó Pai. E pensar que aqui dentro do meu peito, meu coração está batendo sem bateria, sem pilha, sem precisar estar ligado na tomada. Pai, é uma loucura pensar nisso, Deus. É uma loucura pensar que no meu peito tem uma bomba batendo aqui, sem precisar de nada, simplesmente pelo sopro do teu Espírito é que ela bate. Por isso eu glorifico o teu nome, por isso eu te engrandeço. Muito obrigado. Obrigado pela viagem que fizemos ontem. O Senhor acampou os teus anjos sobre o nosso carro, a gente foi e voltou. Obrigado pelos encontros que tivemos, por cada vidinha que a gente pôde estar junto lá. Obrigado pelo William, pela Lamar. Obrigado pela visão do Caião, Senhor, de ampliar as fronteiras da graça no mundo inteiro, Senhor, através do caminho da graça das nações, através do caminho da graça lá em Alto Paraíso. Enfim, Senhor, muito obrigado, Deus, porque a tua graça tem sido manifesta nesse mundo. Obrigado porque a tua graça tem sido manifesta na minha vida, Senhor. E dessa forma eu quero te pedir, ó Pai, manifesta a tua graça na vida de cada um desses que estão aqui no chat, que estão ligados com a gente na VIVTV, ó Deus. E que hoje seja uma tarde muito gostosa como já está sendo. Aleluia. Que hoje seja uma tarde, Deus, em que o teu poder se manifeste na vida de cada um de nós, Senhor. E que
Se Jesus nos perguntar por que duvidamos, como ele perguntou a Pedro, Senhor, que a nossa resposta seja: Pai, olha, eu reconheço a minha fraqueza, mas eu confio no teu poder. Senhor Jesus, há momentos em que na vida a gente pensa realmente em desistir, em olhar para trás. A gente tem tanta gente aqui no chat, tanta gente assistindo a gente, que tem momentos em que na vida pensa em olhar para trás, mas nessa tarde nós queremos clamar pelo nome de Jesus, pois é Ele que nos ajuda a carregar a nossa cruz, é dele que o jugo é suave e o fardo é leve. Por isso apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, por isso louvamos ao teu nome com esta canção que diz que o nome de Jesus é poderoso. Nós oramos nesse nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. A carregar a cruz, Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos o nome de Jesus, o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus,
isso aí, clamamos pelo nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. É isso aí, sempre. O nome de Jesus está sempre disponível para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Independente daquilo que você está vivendo, que você está passando. Esse é o tempo que o Senhor preparou para clamarmos pelo nome dele. Nós vamos clamar mesmo pelo nome de Jesus. Sabe qual é a loucura disso aí? É que aquele mesmo cara que propõe a você, que você deve tomar a sua cruz, ele que propôs. Cada um leve a sua. Pegue a sua. Ó, eu peguei a minha. Mas, cara, ele vê que é pesado. É. E assim como ele teve a ajuda daquele, eu esqueço o nome daquele que ajudou ele quando ele caiu e veio eu esqueci o nome dele. Ele também nos ajuda nessa jornada. O que nós esquecemos, às vezes, é que ele está nos olhando. E ele já passou por isso, por esse caminho. E ele sabe que é difícil. Aí ele vem, o mesmo que propôs a carregar. E ele vê que é pesado, ele vem e nos oferece ajuda. E é interessante que agora, ouvindo a música, eu vi Jesus ao meu lado, botando a cruz de novo no ombro dele. Amém. E falando assim, olha como é que é. Vamos juntos? Graças a Deus. Vamos carregar. Leva a sua. Olha aqui como é que eu carreguei a minha. Amém. Graças a Deus. Essa é a proposta do Evangelho. É isso aí. É isso aí. Vamos embora, gente. Vamos caminhar juntos com Jesus. Vamos caminhar juntos com Jesus. José, ontem nos 45 do segundo tempo, o Marcos mandou o pedido dele aqui, olha. E ele está aqui, é um pedido longo, eu vou ler todo ele. E com certeza, eu tenho certeza que ficou maturando aí no seu coração, né? E eu vou pedir que você ore por ele hoje. Mas eu quero colocar aqui o pedido dele de oração. Enquanto eu vou lendo, você que está assistindo a gente, manda também seu pedido de oração, seja ele qual for, seu pedido de agradecimento, seu compartilhamento. Se quiser ligar para a gente aqui também, falar por telefone no 6135322779, você pode fazer também, que a gente vai te atender, vai dar prioridade para a sua ligação aqui, tá bom? Então o Marcos entrou ontem, a gente estava lá em Alto Paraíso, e ele entrou nos 45 do segundo tempo e não deu tempo de ler o pedido de oração dele, e a gente vai ler agora aqui. E vamos orar por ele. Ele diz o seguinte: olá, o meu pedido de oração é por mim. Não consigo entender e aceitar o que eu ouvi hoje da minha esposa. Eu e minha esposa temos 19 anos de casados e não tivemos filhos por 5 meses. 19 anos de casados e não tivemos filhos. Há 5 meses adotamos, ainda provisórios, 2 crias, um menino de 13 anos e uma menina de 14 anos. São crianças que até esta idade foram educadas nas ruas, sem família, sem escola, sem sustento diário e quase tudo que é essencial para uma criança. Eu e minha esposa não estamos conseguindo desfazer a educação que eles receberam das ruas e ensinar a nossa educação sem deixá-los de castigo de algumas coisas, sem TV, sem internet, etc. Mas não está adiantando. As crianças gostam de ir à igreja, vão todos os domingos, até dia de semana. Fizeram várias amizades e gostam de ir. Eu queria impedir que eles vão à igreja algumas vezes como castigo por não obedecer e ser responsável com as tarefas de casa. Eu não quero proibir eles de irem a todos os cultos da igreja, somente não deixar ir a um culto ou outro como castigo por desobediência. Mas minha esposa me disse hoje em particular que não aguenta mais. Prefere entregá-los ao conselho tutelar de volta e desistir da adoção. Eu propus a ela que devamos continuar tentando de outra forma, sendo a partir de agora castigá-la até deixando sem ir à igreja em alguns cultos, porque é a única coisa que eles não querem ficar sem. A minha esposa disse que não, sem igreja nunca. Podemos até devolver ao conselho tutelar, mas castigá-lo sem igreja em alguns cultos nunca. Eu fiquei assustado com esta afirmação da minha esposa. Ela prefere colocar em risco a segurança, sustento, futuro e tudo mais da criança do que impedi-los de ir à igreja em alguns cultos. Ou seja, a frequência aos cultos da igreja da minha esposa é mais importante do que a vida de 2 crianças que não têm nada na vida.
Estamos no processo de adoção. Sem ir à igreja nunca. Se você quiser, pode devolvê-las. Mas sem ir à igreja nunca. Orem por mim e por minha esposa. Estou arrasado. Caraca, filho. Que situação, hein, mano? Caraca, pesado, hein? Pesado. Pesado, porque tem várias nuances, né? Várias vertentes, várias... Sem brincadeira, Fê, eu gostaria que ele conversasse com o Caio. Eu proponho ele levar, se ele pudesse, hoje é quarta, né? É, amanhã de manhã. Como é o nome dele? É Marco. Marcos. Marcão, se você puder, meu amigo, escreve tem pro muita Caio, coisa tem aqui, muita né, coisa, cara? muita coisa. Eu poderia te falar algumas coisas, mas É. eu ia só esbarrar. Resvalar, né? Resvalar, sem brincadeira. Meu coração se enterneceu muito por você, mas eu acho que o Caio vai te ajudar muito, muito, muito mais. A gente pode ajudar em oração, né? Com certeza, o objetivo aqui é esse. Mas eu esse. acho que o Caio tem tanta coisa porque olha, tem muitas coisas É. que precisam, muitos nozinhos que precisam ser desamarrados, muitas coisas que precisam ser... Eu creio que com certeza o Caio vai te ajudar infinitamente mais, com toda a humildade do mundo e com todo o reconhecimento. Por favor, escreva para ele amanhã, aqui no Papo de Graça, e traga esse caso, que é um caso denso, são decisões sérias que você precisa tomar, decisões sérias, envolvendo pessoas, envolvendo você, a sua mulher, essas crianças que vocês pegaram, em que circunstância nós não sabemos, qual motivo a gente não sabe, da onde vieram, como... a gente, sabe, eu sei que o Caio tem muito mais sensibilidade, amigo, para te ajudar. Escreve para ele amanhã, eu vou orar por você agora, pedindo que a graça do Senhor, que vocês não tomem nenhuma decisão precipitada, sem antes você obter ajuda, viu, Marcão? De boa, cara. Verdade. Tô te falando. Sem antes você obter uma ajuda, de verdade, de fato, para você, você e sua esposa acalmar o coração, pelo amor de Deus. Não tome nenhuma decisão, não, precipitada. E eu acho que o de menos, só para falar uma das nuances só, por favor, Marcão, esse negócio de igreja, proibir de igreja, castigo. Você já pensou castigar uma pessoa porque vai à igreja? Castigar um ser humano porque quer ir à igreja? Ou deixar de ir? Aí o embate de vocês para definir o destino da vida de duas pessoas que você trouxe para o seio da sua família, a mola mestra aí é se é para ir à igreja ou não. Olha as condições que você coloca para ela e as condições que ela coloca para você. Se vai à igreja ou se não vai. Para continuar tem que ir à igreja. Ah, não, então eu não quero. Tem que ficar... Pelo amor de Deus, Marco. Então eu vou te aconselhar a você escrever para o Caio. Tenho certeza que ele vai te ajudar muito mais. Senhor Deus, tem misericórdia, meu Deus. Amém, Jesus. Tem misericórdia. Eu não consigo achar outra palavra. Agora o meu ser, o meu espírito se move em mim, se turba, Pai, no sentido de que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessa família. Tenha misericórdia do Marco, da sua esposa, desses dois seres que eles amaram e trouxeram para dentro do lar, e da qual eles precisam cuidar e ter responsabilidade. Senhor Deus, eu não sei quais as circunstâncias, eu não sei as motivações, Tu sondas os corações, mas Senhor, tem misericórdia. Amém, Jesus. Que essas crianças não sejam novamente violentadas como já foram até agora, que elas não se percam, Senhor, que elas não... Ah, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia mesmo. Tem misericórdia. Traz luz, Pai, à mente, o coração do Marco, da mulher dele, para que eles sentem, conversem. E a coisa menos que o Senhor está preocupado é se eles vão ou não à igreja. O Senhor está preocupado com a vida, verdade, o Senhor está preocupado com o amor, o Senhor está preocupado com o cuidado, com o carinho, com a proteção. Ah, Senhor Deus, eu te entrego em Tuas mãos agora esta famíliazinha, em nome de Jesus. Amém. 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 Marcão, olha, se você estiver aí mesmo, amanhã de manhã, às 10 horas, Caião está aqui. E se você entrar e der um alô dizendo do assunto, a gente até, né, dá um toque no Braulio. Isso. Olha, Braulio, lê aí, porque realmente é bem complexo mesmo.
Aí tem uma amiga que ela entra aqui e diz assim, estamos passando por a mesma situação. Só que a pequena, já adotada e tem 6 anos, passou por uma instituição do Conselho Tutelar. Está conosco há 1 ano, não obedece, já com castigo. Então é outra situação aqui também que... Difícil, né? Difícil. Meu Deus. Caraca. Fernando, vamos orar. Vamos orar. Porque, assim, eu tô vendo muita ênfase no castigo. E outra, são pessoas, são seres que você não amamentou, são seres que você não acalentou no seio, são seres que você não ensinou a andar. E aí você pega no meio do caminho. Aí você já entra com castigo. Sabe? Eu sei, lógico, ela está tentando outras coisas, mas eu estou vendo muita ênfase na palavra castigo. Você entendeu? Ah, tem que castigar, não obedece, não obedece. Você entendeu? Tem que achar outros meios, tem que procurar ajudas de psicólogos, de profissionais. Profissionais, entendeu? E para que ajude, porque sozinho não vai dar conta, porque já vieram com... Né, tem um background, né? Tem um monte de coisa. 6 anos o caráter já está formado. E os outros 13, 14. Você está entendendo? Então, assim, é muito delicado, amigo. Não é uma coisa assim para chegar e falar, rapaz, não. Pelo amor de Deus, é sério esse negócio. Estamos mexendo com coisa séria, vidas. E outra, foram atitudes que foram tomadas. Você foi buscar, a pessoa estava lá, Você foi buscar. Ou seja, pressupõe que o seu coração, a sua mente, as condições que você, tem condições de oferecer, eu quero ajudar. Que é o caso, lembrei agora que vai ajudar pra caramba. Daquele cara que ele escreve poemas, que ele era um menino de rua e a mulher pegou ele, e ele aprontava, ele ia lá, ligava a banheira. Fernando, ele aprontou com a mulher, e a mulher foi devagarzinho, cara. Ele ligava as torneiras da banheira, fechava lá, enchia. E a mulher tinha um casarão. Cara, o que ele fez? Ele já foi no jogo, esqueça o nome do cara. Se alguém estiver vendo e conhece essa história, manda pra gente. Só lembrar o nome. Ele é conhecidíssimo no Brasil, já escreveu livro, o cara é muito conhecido, já está, acho que uns 40 anos. Mas ele conta que ele fez de tudo pra mulher mandar embora. Ela não mandou. Foi o amor, venceu. O amor venceu, amigo. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, é o que eu estou te falando, é muito sério. Aí ele fazia de tudo, quebrava as coisas. E quando ela chegava do trabalho, estava aquela. Aí ia lá, falava com carinho. Porque ela sabia onde queria chegar. Olha só. Foi ela que foi lá e buscou aquele menino na rua. Hoje, ele é um homem do bem. É um escritor, é um homem que ajuda outras pessoas. Então, para a gente se envolver, tem que estar com o coração disposto, amigo. Tem que estar com o coração disposto. Não dá para devolver assim. É pior, cara. É verdade. É pior você inserir a pessoa num contexto de acolhimento, de carinho, de amor. De segurança. Aí, de repente, eu não quero mais. Pelo amor de Deus, ora por ela. Pai, eu quero apresentar a vida da nossa amiga que está passando essa situação parecida com a do Marcos. Senhor Jesus, eu sei, eu tenho 2 filhos, eu sei que criar filhos que são carne da nossa carne já é um desafio grande, se não for pela Tua graça, pela Tua intervenção. A gente não é possível mesmo, Deus, não é possível. E eu imagino que uma situação de adoção ainda é mais complicado ainda, Deus, e a nossa amiga também está passando por esses conflitos, por essas dificuldades. Pai, eu quero pedir nesse momento que o Senhor encha esses corações de amor, como o Zé falou. É no amor, Deus. É só no amor. Que eles decidam, Deus, amá-los e dê paciência e dê, ó Deus, sabedoria vinda do alto, Pai. Porque a nossa sabedoria humana é tão limitada, é tão pequena. Pai, dê os recursos certos, coloque as pessoas certas para ajudá-la, Senhor, para que ela não tome nenhuma decisão que não seja direcionada pelo Teu Espírito. Nesse momento ela pode estar do outro lado, lá em lágrimas, sem saber o que fazer, desesperada, querendo abrir mão de tudo, abrir mão dessa criança. Oh, meu Pai, tenha misericórdia
misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Que a tua paz alcance esse coração, ó Deus. Que o fruto do Espírito venha tomar conta da nossa amiga, Pai. A paz, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, Senhor. Que venha tomar conta do seu coração nessa tarde, Deus. E que ela tenha a convicção de que ela não está sozinha. E a pergunta volta novamente: por que duvidas? Por que duvidas que Deus pode fazer o impossível? Por que duvidas? Minha amiga, não duvide. Pai, não deixe que ela duvide, que ela confie no Senhor, que ela entregue essa situação completamente nas suas mãos. Pai, opera desde já no coração dos filhos do Marcos, dos filhos da nossa amiga, para que sejam pacificados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio na oração do Marcos, na oração da nossa amiga. Pai, opera em favor deles, Senhor, e que haja uma reviravolta nessa situação para a honra e para a glória do Teu nome. Que haja uma reviravolta, Pai. Essas vidinhas, essas crianças são amadas do Senhor. São vidinhas especiais para Ti, ó Deus. Que haja uma reviravolta nessa situação, Pai. E que eles se surpreendam, ó Pai, com aquilo que o Senhor está fazendo já na vida deles, na vida dos seus filhos, na vida dessas crianças. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Fernando, amém. Deixa eu falar mais uma coisa aqui que me veio à mente agora na hora da oração. Uma vez perguntaram, não sei se foi para Miguel Ângelo, um desses, não sei se era escultor. Roberto Carlos Ramos. Pronto, a história dele. Se vocês quiserem acessar a história dele. Aí tem um amigo aqui que até indica um livro dele. Pronto. As 12 lições da pedagogia do amor. Pronto, as 12 lições da pedagogia do amor. E olha só, 12 lições. Deixa eu falar uma coisa para você. Obrigado aí, gente. Obrigadão. Obrigado pelo help, viu? Uma vez perguntaram para um escultor famoso, esqueci o nome dele, como é que ele conseguia fazer aquelas esculturas maravilhosas de uma pedra bruta. Uma pedra bruta, assim, o cara ia lá e tirava uma coisa maravilhosa. Ele falou, sabe por quê? Por exemplo, foi de uma mulher, né, que ele esculpiu. Ela falou, a mulher estava dentro da pedra. Eu só tirei ela de lá. Uhum. Eu tirei o que estava impedindo em volta e eu puxei a mulher de dentro da pedra. Olha, existe um ser dentro dessas pessoas brutas que vocês receberam, uma pedra bruta. E olha, você já viu como é que os arqueólogos trabalham? Nunca vi ao vivo, mas já vi na televisão. Eles dão umas pinceladinhas de leve, vai mexendo assim, vai tirando. Não é meter a marreta. Não, eles vão cavando, mas numa singeleza, num cuidado que é para não atingir o que está original lá por trás. Tem uma coisa linda atrás dessa menina, tem um ser humano lindo atrás dessa menina e desse rapaz do outro casal. Vocês foram colocados como, sabe, escultores, e arqueólogos, vai tirando, vai chamando à existência o que está por trás disso que aparentemente está tudo carcomido, está tudo ferrado. Não. Tem um ser humano lindo, tem uma coisa linda aí atrás. Deus colocou na mão de vocês as ferramentas, Amém. Os pincéis, para vocês pincelar as ferramentas, tirar o barro, tirar a areia, e vocês vão ver o que vai sair daí de dentro. Amém. Coisa linda. Amém. Show de Amém. bola. Tem aqui, olha, as 12 lições da pedagogia do amor. Uhum. E a Vivi manda aqui, olha, tem um filme também que chama Contador de História. É ele, pronto. Contador de História. É esse aí. José Carlos Ramos é um Contador de História, veja o filme. Que conta vai a história ajudar. dele. Pega o seu marido, vocês dois assistam. Manda os meninos para a igreja, sabe? Deixa eles lá, faz uma pipoquinha e tal, chama a sua mulher, vamos ver esse filme aqui. Vai ajudar e no filme vai orando. Deus, põe isso no nosso coração. Legal. Amém? Contador de História era o que Legal. A amiga fala que realmente vai entrar amanhã e vai escrever pro Caio para pedir ajuda do Caio. Legal, show de bola. Faça isso. Faça isso mesmo. Amém. É a nossa sugestão aqui, né?
O Silvio está aqui, Ô, o Silvio. grande Silvio lá de Atibaia. Silvio, seu e-mail já está registrado aqui com a gente, tá? E ele manda boa tarde, Fernando, e a todos. Gostaria de saber onde eu acho aqui em Atibaia uma estação do Caminho da Graça. Como a gente sempre fala aqui, né? blogdocaminho.com.br, tá, Silvio? E aí, se você não tem uma estação aí, eu não sei se tem em Atibaia, eu acho que tem, mas se não tiver, ou nas cidadezinhas próximas aí de Atibaia, se não tiver, você manda um e-mail lá, que com certeza a Aninha ou alguém, o Chico, alguém vai te dar a orientação certinha de como você deve proceder, tá bom? Deixa eu falar com o Silvio rapidinho. Só para terminar, enquanto você fala com ele, aí você já ora já por ele também, Tá. que ele pede oração por ele e por toda a família dele mais uma vez. Ô Silvio, manda de novo pra mim lá, cara. Eu fui mexer no Face lá, sumiu o teu pedido. Sem brincadeira. Eu não sei mexer naquele trem lá, eu tô aprendendo. Manda de novo pra mim que eu quero te acionar lá, adicionar no meu Face também. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do Silvio, por tudo de lindo que está acontecendo na vida. Amém. O Senhor, não só como tapeceiro, mas como o agricultor, como o escultor, como o arquiteto do universo, sabe mexer nas estruturas humanas. O Senhor tem mexido, como o ser humano lindo que está surgindo, de tudo aquilo que estava debaixo de escombros, de derrotas. Senhor, o Senhor está tirando um ser lindo que é o Silvio. É o Silvio verdadeiro, é o Silvio que o Senhor sempre conheceu e sabia que existia. Eu te agradeço pela vida dele, abençoa a família dele, Jesus. para a glória do teu nome. Beijo no coração, mano Silvio. Amém, Silvio. Um beijão para você. Nosso querido Sérgio também entra aqui. O Sérgio está passando já um tempo essa angústia dele e vamos orar por ele hoje aqui, olha, você vai lembrar do caso. Olá, gente boa, estou escrevendo para pedir orações pelas minhas provas aqui na Áustria. Eu sou autodidata, vim para cá para obter o meu diploma de música, porém encontrei dificuldades, principalmente com o meu professor, que não se simpatiza com estrangeiros, e porque também deixei o curso por um mês para buscar uma criança que nós adotamos no Brasil. Olha, só caso de adoção hoje. Engraçado. Engraçado, né? Segundo ele, os estudos seriam a prioridade. Desde então tem dificultado tudo para mim. Estou muito cansado e sem estímulo de tanta dificuldade. Diante de tanta dificuldade, não consigo me concentrar nos estudos, todos feitos sozinhos e ainda em alemão. Há muitos anos eu sonhei em estudar aqui, porém agora tem ficado tudo muito difícil e angustiante. No conservatório de Innsbruck, né, na Áustria. Deus os abençoe. Vamos orar, a gente tem orado, né, pelo Sérgio várias vezes, né? Você lembra da Corrente do Bem? Lógico, você está lembrado. Claro. Será que aqueles amigos da Áustria não podiam ajudar ele lá? Pois não? então. Fazer o contato, a ponte. Olha aí, os amigos da Áustria sempre estão conectados Sempre com a estão gente conectados, aqui. cara. Amigos da Áustria, vocês que estão aí, olha, mande aí, estamos aqui, fala pro Sérgio Missão mandar... do Socorro aí, a Missão do Socorro, mandar o e-mail e tal. Vamos tentar fazer essa conexão aí, os amigos da Áustria. O Sérgio realmente já faz um tempo que ele tem pedido as orações aqui pra gente, nesse sentido. Nós vamos orar hoje de novo, mas vamos fazer a corrente do bem, vamos fazer essa conexão de todo mundo. Vai ajudar ele de diversas formas. Diversas formas. São brasileiros, estão são lá. brasileiros, exatamente. Aí, vai formar uma ponte maravilhosa. É se isso acontecer. aí. Joia. Pode orar por ele? Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida do Sérgio diante do Senhor. Pai, já faz um tempo que o Sérgio está nessa angústia, com essa dificuldade. A gente já aconselhou ele a respeito da perseguição do professor. A gente já orou, a gente tem caminhado junto com ele nesse processo. E está angustiante para a alminha dele, Deus, para o coração dele. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir somente nesta tarde, a tua paz venha tomar conta do coração dele. Pai, que a tua paz tome conta do coração dele. Que ele não tome nenhuma decisão, nenhuma atitude, Senhor, que não seja centrada na tua paz mesmo, a paz que excede todo o entendimento, Pai. A paz do coração que é o árbitro mesmo das nossas decisões, ó Pai. Que venha a paz no coração do Sérgio nesse momento. Que os amigos da Áustria, Pai, possam se conectar. Sim, que essa corrente do bem comece a acontecer agora em nome de Jesus. Aleluia. Que o Sérgio, que o filhinho agora novo dele, que a sua esposa, que sejam surpreendidos pelo amor, Pai, em nome de Jesus. Graças a que esse curso agora seja secundário até mesmo, Pai, nesse momento. E que a família,
que vidas, ó Pai, possam Aleluia. ser prioridade Sim, na vida do Deus, Sérgio. é verdade. E quando isso começar a acontecer, Pai, vai desabrochar, as coisas vão pipocar na vida dele, eu tenho certeza disso, Pai. Então eu peço que a paz do Espírito, que a paz que excede o entendimento, Senhor, venha sobre a vida do Sérgio nesse momento, que o Senhor o capacite cada vez mais para desenvolver o objetivo, o papel que ele foi fazer lá na Áustria, Pai, e que ele tenha êxito para a honra e glória do Teu nome, e êxito no Senhor, não o êxito de homens, ó Pai, mas o êxito no Senhor. Amém. Assim apresentamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Sérgio, graças que Deus te abençoe, mano. E se a moçada da Áustria entrar aqui, nós vamos conectar você com eles aqui, porque é uma moçada muito gente boa de Deus mesmo. Olha, o Sérgio já mandou o e-mail, já estou com o e-mail do Sérgio, moçada da Áustria, se vocês estiverem ligados aqui, mande pra gente que a gente vai conectar vocês com o Sérgio, tá bom? Vamos seguir aqui, os pedidos de oração, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O Daniel, lá na Bahia, diz o seguinte: gostaria de agradecer a todos do Caminho da Graça por todo o aprendizado recebido. Comprei e encomendei uma série de livros do Caio. Dentre eles, Sem Barganhas com Deus, Vivendo Entre Mundos, Entre um Homem e uma Mulher, A Segunda Unção, Uma Graça que Poucos Desejam, dentre outros. Estou maravilhado com o manancial de bênçãos recebido. Completarei a minha coleção e com certeza passarei os livros para que outros possam abençoar outras pessoas. Valeu! Daniel, um grande abraço para você, mano. E que você, além dos livros do Caio, que você se debruce no Evangelho também, né? Que leia o Evangelho de frente para trás, de trás para frente, deixa o Evangelho encher a sua vida e o seu coração. Gilmar entra aqui, Zé, curto e assim, eu acho que esses pedidos de oração, assim, para mim, às vezes são aqueles que mais são assim, sabe, que a gente tem que orar mesmo. Ele entra aqui e fala assim, ó: peço oração pela minha esposa e pelos meus filhos. Só isso. O Gilmar, ele está lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Aliás, um lugar maravilhoso. Gilmar, que Tiago e eu tivemos aí com nossas famílias nas últimas férias e foi muito gostoso estar em Camboriú. E ele está aí, olha, pedindo orações pela esposa e pelos filhos dele. Senhor Deus, um pedido, como o Fernando falou, bem objetivo, mas que nasce de uma consciência do que é ser marido. É verdade. Do que é compartilhar a vida com uma mulher. Do que é ser pai. Do que é ser pai. E aí, Pai, ele vem diante daquele que é o Pai de todos e que é o verdadeiro Pai nosso. Ele vem diante de Ti e te pede ajuda para cumprir essas missões da vida. Não só uma missão, Pai, mas dividir a vida com uma mulher, ser exemplo e conduzir outros seres que são os filhos. Abençoa, Pai, a vida dele. Dê força. Amém, Jesus. Dê sabedoria. Amém. Derrama amor. A recomendação de um homem para uma mulher é que ame a sua mulher. É verdade. Ame. Não queira submetê-la, mas ame. Compartilhe a vida em amor, não cobrando nada em troca. Nada, Pai, em troca. Mas só oferecendo amor. Só servindo em amor. Só propondo vida em amor. Assim, e tão somente assim, ele ganhará o coração da sua mulher. É verdade. Que terá prazer de andar em submissão, debaixo da mesma missão, não de uma outra ou de uma missão menor, mas da mesma missão, que é palmilhar o chão desta terra. E aí os dois serão bênçãos para os filhos. A mulher será como uma videira frutífera à roda da mesa, os filhos também. Verdade. Cumprir-se-á o Salmo, Pai, se eu não me engano, 128, eu acho que é. Mas o que eu quero dizer é que o homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, feliz será,
e tudo lhe irá bem, meu amigo. Amém, Jesus. Teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Tudo lhe irá bem. Amém. Assim a sua mulher e os seus filhos serão rebentos, serão frutos à roda da sua mesa e você se alegrará. Beijo no teu coração, em nome de Jesus. Amém. 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 A Su, ela entra aqui e a pergunta dela é interessante. Ela está angustiada, mas ao mesmo tempo é interessante. Ela diz assim: como sair do sistema, e aqui ela está falando do sistema da igreja, quando se tem discípulas? Elas podem interpretar isso como rebelião? Tem um turbilhão na minha cabeça. Me sinto em um grande conflito. Fernando. Deixa eu te falar uma coisa. Pode falar? Pode falar, claro. Eu li justamente para falar, pô. Não, é sério, cara. Mas me veio aqui Davi, sabe? Davi fazia parte de um sistema. Ele era general lá do exército de Saul. Diz a palavra que ele entrava e saía nas guerras do Senhor. Eram as guerras do Senhor do lado de Saul. Famoso, cheio de... né? Saul matou milhares, 10 mil, e Davi 10 milhares. Olha quantos seguidores que Davi tinha. Até o dia, meu amigo, tudo ruiu. Tudo ruiu. Davi entendeu de uma maneira muito triste, viu? Muito triste, que aquele ali era um sistema falido. O reinado de Saul era um sistema falido, não tinha nada a ver com Deus. Ele pensando que estava guerreando as guerras do Senhor. Ele sabe para onde ele foi? Para a caverna. Sozinho. Sabe, tá me ouvindo? Sozinho. Só que tem um detalhe, lá em Samuel, acho que é 2 Samuel capítulo 23, está dizendo que veio um batalhão atrás dele. Um batalhão, sabe de quê? Desempregados, endividados. Foram essas pessoas que foram atrás de Davi e ficaram com Davi na caverna de Adulão, amigo. A consciência chegou em você, só é você. Não pede ninguém para te seguir, não convoque ninguém, não vai na casa de ninguém. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo quando eu saí da denominação da qual eu fazia parte. Eu tinha muitos cargos lá dentro, muita influência, eu tinha. Eu saí sozinho. E aqueles que vinham atrás eu mandava embora. Vai embora, volta para trás. É a minha consciência. Se não chegou em vocês, não entra. Então, se chegou em você, vá você para a caverna. Porque você vai para uma caverna, sabe disso. Você vai para uma caverna, você está pensando o quê? Você vai enfrentar uma luta. Aqueles que te elogiavam, pode ser até tuas discípulas, vão começar a falar mal de você, te perseguir, te jogar pedra. Se a consciência chegou em você, faça você. Vá para a caverna você. Agora, aquelas que chegarem, falarem assim, eu também acreditei, meus olhos se abriram, então chega, é bem-vindo. Mas não chame ninguém, não convoque ninguém, não faça racha, não faça baixa assinatura, faça nada disso, não saia falando mal, saia você. Saia você. Quem vai orar agora sou eu? Nem sei, você pode orar, mano. Senhor Deus, tem misericórdia. Como é o nome dela? Su. Senhor, quantas mentes o Senhor está despertando nesses últimos dias. Quantos chamados o Senhor está chamando para sair, chamando para fora. Ser igreja é aquele que é chamado para fora do sistema do mundo, para fora do sistema monetário, para fora do sistema financeiro, para fora do sistema político e principalmente para fora do sistema religioso. E a igreja começa aí, Pai, segundo eu entendo do teu evangelho. Ser igreja é chamado para sair para fora. É verdade, Pai. Pai, mas como é difícil. Mas eu te peço, assim como tu me ajudaste, me visitaste na caverna várias vezes.
o Senhor abençoe a Su. Amém. Que ela não desista, que agora chegou a consciência, que ela não desista, que ela não se renda a esse sistema religioso. Eu te peço que tu dê forças à tua filha e que ela caminhe com a cabeça erguida, sabendo a quem pertence. Eu te abençoo, Su, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria que a gente orasse nesse momento. A gente tem muitos pedidos de oração aqui, mas é porque depois a gente vai indo aqui e acaba esquecendo. A gente foi surpreendido na madrugada aí no domingo, na verdade, né? No domingo para segunda-feira, a família do nosso querido Joviano aqui foi surpreendido com uma notícia muito ruim, né? De um acidente de carro, né, Jovito? Foi com quem? Foi com a sua sobrinha. Dois sobrinhos. Isso. Aí faleceu a esposa do seu sobrinho que faleceu. Aí tem um nenenzinho que está em coma no hospital de 4 anos. E a mãe dele também está internada com a perfuração no pulmão. É isso aí. Foi um acidente de carro, uma caminhonete, o cara embriagado, pegou eles de frente num cruzamento e foi esse peteco todo. Então essa família está aí enlutada, né? Está com um filhinho de 4 anos em coma no hospital e com a avó, né? Tá com o pulmão perfurado também. Vamos orar por essa família, né? Senhor Jesus, a gente não tem palavras para falar sobre o luto, né? O Senhor criou cada um de nós para a vida. É verdade. Para a vida. Foi esse o propósito inicial. Mas a gente, pela nossa mesquinhez, escolhemos a morte. E por isso que nós nunca estamos preparados para a morte. Nós somos feitos para a vida eterna. E a morte muitas vezes nos entristece, como a família do Joviano, pai, que nesse momento está passando por esse tempo de luto e ainda com esse nenenzinho internado no hospital, com essa senhora que está aí com o pulmão perfurado, com as costelas fraturadas. Pai, eu quero pedir que o Senhor visite essa família em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse que ficaria sobre nós aqui, depois que o Senhor foi assunto aos céus, o Consolador, o Espírito Santo. Por isso eu peço que o Teu Espírito venha sobre a família do jovem, ó Deus, sobre os seus sobrinhos, sobre toda a família que nesse momento está passando esse tempo de tanta dificuldade, Deus, de tantos questionamentos. Essa criança, Pai, que está internado em coma com apenas 4 anos, meu Pai, tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Opera o milagre nessa criança, Pai. Traz essa criança de volta em nome de Jesus. Restaura as células do seu cérebro, ó Deus. Restaura todo o seu corpo, ó Pai. Faz um milagre em nome de Jesus. Nós intercedemos, nós clamamos, ó Pai, por essa criança, Deus. E para a senhora também que está com o pulmão perfurado, Deus, que os médicos não sabem o que pode acontecer daqui para frente. Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Dê sabedoria a esses profissionais, ó Pai, para que eles possam operar da maneira correta, fazer os procedimentos certos, ó Pai, para que ela venha se recuperar, ó Deus, em nome de Jesus. E traz o consolo, ó Pai, para toda a família. Traz o consolo do Teu Espírito, Senhor. O consolo que a gente não entende de onde vem, mas é uma paz que é derramada e que a gente sente aquele alívio, ó Pai. Faz isso pela família do jovem, da Lourdinha, Senhor. Que eles sintam-se, ó Deus, abraçados por Ti, ó Deus, amém. E que não estão sozinhos nesse momento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A Valentina entra aqui e ela faz um pedido. Na verdade, ela não faz um pedido de oração, Zé, mas eu acho que nós deveríamos orar por ela. Ela diz o seguinte: Fernando e Zezinho, eu tenho sempre vontade de telefonar e partilhar convosco as maravilhas diárias do Pai. Mas eu estou em Portugal e ainda desempregado. Então ela está desempregada, né? Tudo é milagre em nossa vida. Agradeço a Deus por mais uma vez podermos estar juntos nessa corrente do bem. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam. O nosso trabalho é confiar nele. A todos que ainda andam ansiosos,
gostaria que se recordassem de Filipenses 4:6. Abraços a todos e beijinhos para os meus sobrinhos de coração, Pedro e André. Amém. Os beijinhos serão dados, Valentina, e eu queria que você orasse por elas, pedindo mesmo que Deus abra as portas de um trabalho, de um emprego para ela lá em Portugal, que eu me lembro que ela já havia feito esse pedido de oração em determinada situação. Valentina, amiga querida, muito obrigado, porque suas palavras sempre confortam, de sério. É verdade. Abre aí Filipenses 4:6 para verdade. A gente vai ler. As suas palavras sempre confortam o nosso coração. A palavra de Deus fala assim: digno é o trabalhador do seu salário. E eu quero dizer para você que você tem trabalhado muito, Valentina. É verdade. Você não está desempregada não, viu? Mas você não está desempregada mesmo. Olha, você tem sido um baluarte aí, viu? Um luzeiro. E tem brilhado aqui entre nós, viu? Em amor, em conselho, amém, em confiança, em apoio. Eu sei que você tem ajudado muitas pessoas. Com certeza. Muitas. Eu sei que o trabalho no Senhor não é vão. Ele está te olhando. Amém. Ele está te olhando. Amém. Eu não sei por que ele está te deixando em banho-maria aí. Quando a gente fala dos meios de sobrevivência, de subsistência, né? Que é o salário mesmo, que a gente... Mas o Senhor, olha, o Senhor sabe recompensar os seus. Já hoje eu poderia falar igual somente. Sou velho, já fui moço. Nunca vi o justo desamparado. É isso mesmo. Nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor Deus, Ele é tua filha. O Senhor tem olhado para ela. Muitos trabalhos têm chegado à mão dela e ela tem trabalhado. É verdade. Pra ti. O Senhor cuida de pardais. O Senhor cuida dos lírios. Eu sei que o Senhor tem cuidado dela. Nada tem te faltado. Nada tem te faltado. Eu quero abençoar, Pai. Se o Senhor está no teu coração, que o Senhor abra uma porta de emprego para ela. Amém. Que essa subsistência venha. Ou então, Pai, o Senhor pode mover corações para estar ajudando a Valentina. Verdade. Sim, Pai, o Senhor pode mover corações agora. O Senhor pode enviar ajudas de diversas partes do mundo. Porque ela não pediu, ela está esperando em Ti. É verdade. E eu que estou pedindo aqui. Com essa ousadia do Teu Espírito eu estou pedindo que o Senhor envie corvos e vai alimentando a Valentina. Amém, Jesus. Eu abençoo a vida dela em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses 4:6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração Aleluia. E a mente de vocês em Cristo Jesus. Obrigado. Tá vendo aí? Grande beijo, maninha. Grande beijo. Amém. A Nina entra aqui e ela faz um pedido de oração e nós vamos interceder por ela. Amém. Ela fez o pedido lá em cima e depois ela complementou aqui embaixo. Então ela diz assim: sou brasileira e moro em Lisboa, vizinha da Valentina, e acabo de conhecer vocês por uma amiga que acabei de conhecer. Peço oração por uma documentação de uma casa que eu tenho no Brasil, para vender e para realizar o meu sonho de comprar uma casa ao lado da minha mãe. Já tenho o comprador para comprar, mas a documentação dela está toda enrolada. Já gastei muito dinheiro e nada foi resolvido. Hoje mesmo o corretor que está tratando e me ajudando me disse que só com muita oração mesmo para dar certo. Me ajude, orem por mim. Obrigado, eu estou ouvindo aqui em Lisboa. Bem, Nina, eu creio mesmo no poder da oração, como a gente acabou de ler aqui em Filipenses 4:6. E eu creio que você não está aqui conectado com a gente por acaso, sabe? Eu creio que Deus pode fazer o impossível mesmo. Então nós vamos orar por você, para que as portas sejam abertas mesmo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida da Nina diante do Senhor. Senhor Jesus.
Em primeiro lugar, eu agradeço ao Senhor porque ela encontrou essa amiga que indicou a VIVTV e ela está conectada com a gente aqui. E esse corretor que foi inspirado por Ti em falar que só pela oração, não é só pela oração, Pai. Nós queremos declarar que é pela oração que isso acontece, é pela oração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abra as portas que precisam ser abertas na vida da Nina, Deus. Pai, toda essa documentação dessa casa, ela já tem o comprador, está tudo certo, está tudo encaminhado, mas os documentos precisam sair, ó Deus. E se é da Tua vontade que isso aconteça mesmo, Pai, que desenrole isso em nome de Jesus. Que todo embaraço caia por terra, Pai. E que a Nina venha dar o testemunho logo, logo em breve de que o milagre aconteceu, essa casa foi vendida, Deus, e esse dinheiro veio até a mão dela, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. É pela oração, é pela súplica, como nós acabamos de ler na Tua palavra, com do que a Valentina nos deu de Filipenses 4:6, ó Pai, por essa oração, ó Pai, e que a Nina não ande ansiosa, que a Nina descanse no Senhor e que ela tenha a certeza que o Senhor está cuidando da causa dela. Dê paz ao coração dela lá em Portugal, dê tranquilidade ao coração dela lá em Portugal, em nome de Jesus, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, venha tomar conta do coração dela, em nome de Jesus. Assim nós abençoamos a vida dela e que todo embaraço, todo enrolo venha cair por terra, Deus, e que se essa porta é para ser aberta, que o Senhor a abra em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos pela vida da Nina, certos de que o Senhor ouve a nossa súplica e atende a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, olha, deixa eu fazer uma defesa aqui. Gente boa, o Zé, ele está aprendendo a mexer no Facebook. Ele está aprendendo a entrar no mundo virtual. Porque tem um monte de gente entrando aqui, Zé, falando: Zé, você não aceitou meu pedido de amizade. Zé, você não viu. Gente, o Zé está aprendendo ainda, então tenha paciência. A Jussara mandou aqui, o Silvio também mandou aqui e tal. Falei, gente, tenha paciência, insista. E eu sabia que isso ia rolar e eu me antecipei ao Silvio. Eu fui mexer no negócio lá, cara, fui salvar, porque a Aninha ficou doente sexta-feira, ela foi internada. Aí final de semana eu não mexi em computador, entendeu? E aí quando eu fui abrir, o negócio tinha sumido. Eu falei, caraca, o Silvio vai pensar que eu não aceitei. Não é isso não, gente. Pode mandar. E eu quero reiterar aqui, Zezinho do Caminho, mande seu pedido de oração. Se eu não responder, saiba, eu vou orar por você. Saiba, confie. Eu não estou brincando aqui não, não é propaganda não. É isso aí. Manda o pedido lá que eu vou orar. Teve uma amiga que mandou na sexta-feira, eu respondi só segunda. E me desculpei, e mesmo assim eu ainda cato milho. Teve uma que eu respondi, Fernando, desse tamanho. Quando eu fui mandar para enviar, pagou tudo. Caraca, eu tentei 3 vezes, eu falei, não, eu desisti. Aí depois eu consegui, 3 dias depois, aí a minha mulher passou mal. Gente, não desista não, é só questão de operacionalidade, mas mande o pedido, que se eu apagar, não sei o que, vocês estão no meu coração, em nome de Jesus. Zezinho do Caminho, deixe seu pedido de oração lá, pedido de conselho, qualquer coisa. Bate-papo, um abraço, qualquer coisa, a gente vai fazer lá, em nome de Jesus. Amém. Valentina, mais uma vez um grande beijo para você, querida, você é muito especial mesmo. A Gina do Rio, ela entra aqui e diz o seguinte: a paz, gente, clama a Deus que favoreça suas petições. Pois sei que vocês também necessitam de algum tipo de favor de Deus. Amém, aleluia. Gina, graças a Deus. Aleluia. Que todos desse canal e suas famílias sejam alcançados pelo poder restaurador de Deus. Ao Caio, Adriana, Braulio, Tonhão, ela põe entre parênteses saudades, Zé e Fernando, vocês são bênçãos, obrigado por vocês, beijos sinceros. Ô Gina, você acertou na mosca. Na hora que a gente estava orando pelaquela amiga de Portugal, eu estou com uns documentos também, um processo que está totalmente... Olha, ore por mim. Eu tava... Na hora me deu vontade de falar, Senhor, deixa eu botar meu pedido aqui, junto com o dela. Mas eu falei, não, Senhor, é o dela primeiro, atende ela primeiro. Mas eu peço a vocês, estou com um processo na justiça, aí no Rio de Janeiro. Tá, ó, tem 4 anos, já deu, o juiz já deu o veredito final, mas o negócio não sai, nem tá amarrado esse trem, misericórdia.
Então ore por mim, eu peço oração, viu? Amém. A Nina agradece, obrigado, linda oração, com certeza vou ligar sim para ir em breve dar o meu testemunho. Obrigado pela atenção, estou muito feliz. Amém, Nina, grande beijo para você. Zé, tem mais um pedido de oração que eu quero aproveitar aqui, que a gente tem ainda um devocional muito especial que eu quero botar do Caio para a gente encerrar o programa com esse devocional, mas eu queria que você orasse pela Marcela. E ela entra com um pedido de oração aqui que é especial também, como todos são. E eu acho que vale a pena a gente orar. Sempre vale a pena a gente orar, né? Ela diz assim: boa tarde, Fernando e Zezinho. Estou sempre ouvindo vocês e o Caio, mas nunca mandei nenhuma mensagem. Ontem fiquei sabendo que um familiar meu está em uma situação delicada. Ela ainda é muito nova, tem 37 anos, mas foi diagnosticada com uma grave doença nos rins e já está em último grau. E a única solução agora é um transplante. Peço que o Senhor a console, pois ela e toda a família estão muito angustiados. E que o Senhor cuide de tudo e cure em nome de Jesus. Obrigado pelo apoio, que o Senhor os abençoe sempre. Grande abraço. Tem o nome da sobrinha? Alguém da família dela, da 37 Marcela. anos, tá. Alguém da família da Marcela. Senhor Deus, o Senhor é Deus de milagres, não um Deus de magias. Não. Os caminhos seus são mais altos que os nossos. É verdade. Seus pensamentos mais altos que os nossos. E a gente não sabe como está escrito na tua palavra, nem orar como convém, a gente não sabe. É verdade. Mas diz que o teu espírito geme, ele geme agora, com gemidos inexprimíveis. Ah, Pai, a minha razão, a minha consciência fala para orar pela cura. Lógico. É o desejo da família, é o desejo da moça que está passando por isso, é o desejo dos familiares, é o desejo de todos. É o desejo meu, do Fernando. É verdade. Ah, Pai. Ah, Senhor. É o desejo da Marcela que mandou o pedido. Todos nós estamos fazendo essa corrente do bem para que seja curado. Mas eu falei que Tu és um Deus de milagres. E o Senhor anda por caminhos que a gente não imagina. Senhor, faz coisas que a gente fica assombrado, espantado. Que eu seja operado para esse milagre do amor e da vida, que eu não sei nem o que é, Pai, que o Senhor quer. Senhor. Eu não sei nem o que o Senhor quer com essa doença. Eu não sei qual o propósito, qual o objetivo, qual o mistério. Tudo está diante de Ti agora. Sim, Senhor. O pedido está sendo feito para a cura. Nós queremos que te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor a cure agora, Amém, que esse rim volte a funcionar, Amém. Que esses canais sejam desobstruídos, que essa doença que não é para a cura, seja para a cura agora, seja repreendido todo o mal. Amém, é assim que eu creio em nome de Jesus. Amém, Jesus. Mas seja feita a Tua vontade. Sim, Pai. Porque ela é boa. Seja feita a Tua vontade, porque ela é perfeita. Verdade, Pai. Seja feita a Tua vontade, porque é agradável. Está em Tuas mãos mesmo. Não porque eu pedi, porque Tu és o Senhor da vida dela. O Senhor conhece por dentro e por fora. É verdade, Pai. O Senhor a ama. O Senhor morreu por ela. O Senhor a ama profundamente. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. 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 Gente boa, o nosso tempo está chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer muito você que está ligado com a gente aqui no Ao Vivo na Graça. Hoje é quarta-feira, coladinho. Se você está assistindo ao vivo hoje, dia 27 de agosto, coladinho agora com Ao Vivo na Graça, você vai assistir a reprise do Papo de Graça dessa manhã aqui na VNV TV. E agora eu queria deixar você com essa devocional muito legal, sabe? Vai ser um acalento para o seu coração, eu tenho a plena certeza disso, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, por que duvidas? Eu não sei, a gente tem tantos pedidos de oração aqui e muitas vezes nós duvidamos do poder e do que Deus pode fazer. E essa é a pergunta de Jesus: por que duvidas? Eu quero compartilhar com você essa mensagem do Cael, sempre lembrando você de ajudar a VNV TV, contribua com a gente.
estamos precisando da sua ajuda, da sua contribuição para fazer com que esse canalzinho aqui continue abençoando tanta gente espalhado pelo planeta Terra. Zé, obrigado, mano. Deus abençoe. Amém, você também. Deus abençoe a todos vocês que estão com a gente. E fique aí agora com essa mensagem de consolo para o seu coração com o nosso querido Caião. Beijão no seu coração, gente. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando Pedro, porém, na força do vento, emergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui mesmo no Papo de Graça eu já falei muitas vezes sobre este texto, no curso da minha vida milhares de vezes. Mas hoje eu quero deixar com você apenas uma pergunta: por que Pedro duvidou? Foi a pergunta de Jesus a Pedro: por que tu duvidaste? Por que tu não confiaste? Pedro, por que não confiaste? Por que tu duvidaste? O homem de pequena fé se mostrou de pequena fé apenas porque duvidou. O que faz a diferença entre a fé e a pequena fé ou a não fé é a dúvida. Entre a fé e a pequena fé, o que existe como possibilidade de que a fé vire pequena fé não é uma distância estelar, é uma realidade só da alma: dúvida. Sem dúvida, não existe pouca fé, só existe fé. Com dúvida, sim, cria-se a pouca fé. Sem dúvida, toda fé é fé. Sem dúvida, toda fé anda sobre as águas. Sem dúvida, toda fé vê o invisível, tem certeza de coisas que se esperam. Toda fé é convicção de fatos que se não veem. Sem dúvida, toda fé é ânimo. Sem dúvida, toda fé é amparo. Sem dúvida, toda fé traz refúgio. Sem dúvida, toda fé realiza o impossível. Agora, com dúvida, toda fé nos deixa apenas no lugar de dizer socorro. Com dúvida, toda fé apenas me capacita a dizer: estou afogando, ó Deus. Com dúvida, eu produzo um salmo de desespero. Com dúvida, eu boto o pé na água para me admirar da possibilidade do impossível estar me alcançando e racionalizo o fato de que eu estou viajando no impossível e deixo que as lógicas das possibilidades matem o fato alcançado
de que contra toda lógica eu estava andando sobre as águas e então, pela dúvida, eu naufrago. Por que duvidaste? Não é uma pergunta solta, tola. Deve ter tido uma razão. A razão de Pedro foi o medo das ondas. Medo por quê? Porque ele conhecia o mar muito bem. Se fosse um ignorante, que não conhecesse nada do mar da Galileia, provavelmente, tendo reconhecido que era Jesus e tendo tido a coragem de dizer, se és tu, manda-me ter contigo, tivesse ido. Se fosse só um agricultor que tivesse falado aquilo, mas como Pedro era um pescador, e um pescador do mar da Galileia, e como ele achava que conhecia o mar da Galileia, os peixes do mar da Galileia, os tufões, os ventos, as canalizações impiedosas de ventania e tempestade, como ele conhecia aquilo desde menino, como ele se criara ali, ele, de repente, surgiu no coração dele a ideia de que ele conhecia o mar melhor do que Jesus. Melhor do que Jesus. Depois que ele já estava andando sobre as águas, veio o medo e disse, que loucura é essa? Eu conheço esse mar. Quando ele disse, eu conheço esse mar, ele afundou. É quando o nosso conhecimento humano trabalha contra a confiança. O conhecimento humano é maravilhoso, enquanto eu estou trabalhando com as rotinas da existência. Mas quando se interpõe na rotina da existência a manifestação do absurdo, do inusitado, ou daquilo que seja inumano, ou maior do que o humano, ou sobre-humano, ou sobrenatural, ou supernatural, ou paranormal, ou seja o que for, ou simplesmente absurdamente maior do que eu, nessa hora, meu amigo, ou eu tenho o descanso da confiança, ou então eu vou racionalizar, porque eu digo, é dessas coisas eu entendo, esse é o meu mundo, eu sei como funciona, então eu estou viajando a viagem de um besouro, só estava voando porque não tinha me lembrado que eu sou mais pesado do que as minhas asas conseguem transportar. Por isso é que eu estava, era a ignorância, era a minha burrice que me estava levando. Mas como eu sou o Pedro, que nasceu aqui, eu sou cientista de pesca, dessa oceanografia do Mar da Galileia, eu sei tudo. O pseudo-conhecimento dele destruiu o que nele estava acontecendo, que era a confiança se estabelecendo como tranquilidade repousada em Deus, para além dos fatos lógicos da impossibilidade de um homem caminhar sobre as águas, simplesmente porque ele cria em Jesus, e era Jesus que estava nas águas, e sendo Jesus, nada era mais água e nada era mais terra. Todo o chão era apenas a palavra de Jesus. E como Jesus tinha dito a ele, pode vir, e ele creu na palavra e foi, se ele tivesse prosseguido caminhando, ele teria ido, mas de repente a palavra de Jesus, que era o chão no qual ele caminhava, ficou subitamente relativizada pelo cientificismo das racionalizações lógicas do Pedro, que empiricamente conhecia muito bem o Mar da Galileia e sabia que o que estava acontecendo com ele era uma impossibilidade. Como ele viu os ventos, sentiu os ventos e viu as ondas encapeladas, ele disse, é o dia ideal para morrer. Fez essa racionalização toda, e enquanto ele racionalizava, ele afundava, porque de fato o racional era não ter dito, nunca ter dito, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Racional era dizer, que bom que és tu, Senhor, entra no barco. Mas não, ele não quis ser absolutamente racional quando ele admitiu a irracionalidade de que Jesus estava andando sobre as águas, o que já era irracional, mas seria uma irracionalidade menor. Dizer, bom, é half irrationality. Tu estás andando sobre as águas, é uma irracionalidade. Eu estou flutuando no barco, é uma racionalidade. Então vem para o barco. Agora ele disse, manda-me ter contigo. Jesus disse, vem. Ele dobrou a irracionalidade. Dobrou, então ande na fé. Bote os pés no chão da palavra e ande. Porque foi Jesus que falou, não foi você que decretou.
Se fosse Pedro que tivesse usado a fé rema, aí, meu Deus, Jesus ia dizer: estúpido, por que tu decretaste? Homem de fé fantasiosa, por que construíste esse pulo para o suicídio? Por que pulaste do pináculo do templo? Se Pedro tivesse dito: eu decreto que eu vou andar sobre as águas, teria afogado no seu decreto, mas teria de fato sido apenas o óbvio. Mas como foi Jesus que tinha dito: vem? Quando Jesus diz vem, ele pode estar do lado que esteja, ele pode estar do outro lado da galáxia. Eu vou andar no invisível até lá. Se ele pode estar do outro lado do Oceano Pacífico, eu vou caminhar até lá. Ou ele pode estar a 15 metros de mim no Mar da Galileia, ou 20 metros na escuridão, dizendo: vem, uma ponte está feita, a palavra é o chão, e eu vou. Agora, é olhando para Jesus e andando na palavra, sem permitir que as pseudo-racionalizações queiram agora me fazer construir uma equação para a fé que anda sobre as águas. Aí eu vou só sobrar. Tem muita gente que não consegue confiar também, porque acha que conhece tanto uma determinada coisa, conhece tantos fatos da vida, se sente tão realista, que diz: eu não vou jamais confiar que todas as leis de Murphy não vão convergir para me pegar. Eu não vou confiar, não tem como. A única coisa que eu consigo é lutar até morrer, mas confiar, fazer tudo com paz e confiar, eu não consigo. É irresponsável demais, é antirracional demais, eu não consigo confiar. Também por essa razão, pelas razões de Pedro, pelas suas razões. E eu no início falei das razões traumáticas, das razões psicológicas diversas. Um pai opressor gera um coração desconfiado. Uma mãe inafetuosa gera um coração que não consegue descansar no amor. Que não consegue também descansar no amor de ninguém, nem de Deus e nem do próximo. Eu queria que, juntando tudo que eu já disse desde que a gente foi começando, e o que ainda direi daqui para frente, o que Deus está falando com você no seu coraçãozinho agora, você me escrevesse e me dissesse: bota aí, Judá, o tema deste dia, por que você não consegue confiar? Por quê? Escreva, lote o chat, escreva agora, porque não é apenas uma curiosidade minha, eu não tenho essa curiosidade. Eu já antecipei possíveis causas para você, e há muitas outras. Se você olhar para a história da sua vida, talvez você entenda um pouco a história das suas desconfianças. As psicológicas e as que são mais dramaticamente fruto de endurecimento interior também. Eu quero que você lote aqui a caixinha preta, abra seu coração com verdade, fale com Deus sobre as suas desconfianças acerca de Deus. Aqui você não tem nome para mim. Você é uma criatura humana, um filho de Deus, um irmão abrindo o coração. Então fale comigo como se você estivesse escrevendo uma oração sobre a sua dificuldade de confiar. Jesus, por favor, fala tu mesmo. Fala tu mesmo, ó Espírito Santo. Meramente pela palavra, abala estruturas interiores e arranca das almas as confissões da verdade, sem camuflagem, para que discernamos as raízes da nossa incredulidade, a nossa dificuldade de crer, a nossa dureza de coração, muitas vezes. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.